esse é o Conexão. Você dorme bem? Uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia mostrou que 45% dos brasileiros dormem mal, 32% demoram muito tempo para iniciar o sono e 52% acordam cansados. Outra pesquisa, essa feita pela Royal Philips, mostrou que 36% dos brasileiros adultos têm insônia. E os nossos educadores? O estudo Estresse e Distúrbio do Sono, do Desempenho dos Professores, mostrou que 46,7% dos professores são mal dormidores. Como os distúrbios do sono podem ser revertidos e tratados? A gente vai conversar sobre este assunto com a Luísa Helena do Vale, que é psicóloga, e com a Luciane Mello, que é otorrinolaringologista e médica do sono. Quase não saiu o otorrino. Meninas, muito obrigada por estarem aqui com a gente, viu? Eu queria começar com uma pergunta. Vocês acham que nós brasileiros pensamos nosso sono? A gente conversa sobre isso? A gente se preocupa com o nosso sono? Vamos começar com a nossa médica do sono. Bom, Karen, eu acho que a gente tem se preocupado cada vez mais, mas ainda a gente se preocupa pouco com o sono. A gente tem um padrão muitas vezes irregular, muitas vezes comportamental de um sono ruim, se privando de sono, até por conta dos nossos dispositivos, né? Tão cada vez mais dispositivo na cama, sem ser na cama. Então a gente... São os smartphones, as televisões. Exatamente, televisão, tablet, o próprio computador, né, que você fica na cama. E isso acaba que o paciente, a pessoa acha que dormir é bobagem, eu durmo pouco, ou então vou compensar no final de semana. Enfim, eu acho que ainda o brasileiro se preocupa pouco com o sono. E Luísa, falando um pouco sobre esse nome que vocês deram na pesquisa, mal dormidor. O que é ser mal dormidor? São 46,7% dos nossos educadores mal dormidores. É preocupante, né, Karen? Quase metade, né? Exatamente, realmente. E essa pesquisa, ela tratou sobre... nós pesquisamos, foi a minha pesquisa de doutorado na USP, e nós pesquisamos o estresse e distúrbios do sono dos professores. Então, ficou comprovado também que esses mal dormidores, isso está relacionado com dificuldades relacionadas a estresse, quer dizer, dificuldades que ocorrem na vigília. Então, são duas questões, sono e vigília, precisam estar equilibrados para que as pessoas possam não ser mal dormidores, quer dizer, aquelas pessoas que conseguem um sono reparador, aquele sono que você acorda assim, ai, bom dia. Preparado, né, para viver. Sim. Você falou aí sobre sono e vigília, qual é a diferença? Explica pra gente qual que é a diferença entre os dois? A vigília enquanto você está acordado, tudo aquilo que você faz durante o dia, o sono é uma complementação desse período, quer dizer, nós temos assim um ritmo circadiano de 24 horas e esse ritmo a gente tem que se adaptar a ele, uma parte ficando acordada e outra parte dormindo. E os dois são essenciais, se uma das partes não estiver equilibrada e funcionando bem, o cérebro comanda todo esse trabalho, você não dorme bem. Para você dormir bem, você durante o dia precisa conseguir resolver as coisas, se sentir bem, não levar esses problemas para a cama. Né? E ao mesmo tempo você precisa do sono para conseguir elaborar, para conseguir guardar na memória, para que você consiga que esse sono faça, durante o sono, o cérebro não está parado, ele está em atividade e numa atividade muito importante, porque é quando ele tem tempo de fazer você se estabilizar. Então, toda essa parte cognitiva, de memória, de conseguir uma percepção melhor das coisas, da parte de humor também, tudo isso é durante o sono que acontece. E aí, quando a gente fala, Luciana, sobre doenças, né? Quais doenças estão atreladas a esse sono do mal dormidor? Qual que é a relação desse mal dormidor com esse sono ruim, né? Com, por exemplo, a depressão? A gente tem vários estudos mostrando que o mal dormidor, seja por uma qualidade de sono ruim ou por uma quantidade de sono ruim, e aí entra o insônia, né? Muitas vezes quem tem insônia dorme pouco, menos do que deveria, e como a Luísa falou, não deixa essa questão da vigília e do sono em equilíbrio.
o organismo, a gente libera várias substâncias durante a noite. Então, alguns processos são realizados durante a noite e precisa ser de noite, precisa ser enquanto a gente está dormindo para que isso aconteça. E quando isso não acontece por uma qualidade ou por uma quantidade ruim de sono, a gente pode acabar desenvolvendo algumas doenças. Existe uma relação importante da insônia com depressão. Tem muitos estudos mostrando essa... faltam, então, algumas substâncias? Porque como você não dormiu, o seu corpo não liberou, não produziu... Tem hormônios que são liberados durante a noite, aí fugindo um pouco da depressão, mas como um exemplo, crianças que dormem mal, quer seja por um ronco, por uma apneia do sono, que são as paradas da respiração durante o sono, elas podem não produzir o hormônio do crescimento, que ele é liberado à noite, e aí você pode ter uma deficiência, uma diminuição do crescimento por conta disso, né? Então, como um exemplo, se você tem um adulto com esse quadro respiratório, né, também ronca, apneia do sono, com frequência, com várias paradas da respiração, a oxigenação cai, e aí o trabalho energético, o organismo precisa de oxigênio para funcionar, e aí o coração fica preocupado em fornecer oxigênio a noite toda para o paciente. Então ele deixa de fazer as outras funções que ele tem para dar oxigênio para o paciente. E aí a reparação não acontece, né? Esse descanso mesmo não acontece. Não acontece. E aí doenças cardiovasculares também é mais ou menos o mesmo raciocínio, porque elas também aparecem como relacionadas a esse sono ruim. Isso, aumenta o risco cardiovascular, que a gente chama. E o que é o risco cardiovascular? São doenças relacionadas a esse aparelho, como infarto, derrame, né, AVC, acidente vascular, você pode ter um aumento de morte súbita, até alteração de glicemia você pode ter, você pode também, um dos hormônios também, a gente tem liberação dos hormônios de saciedade, de fome durante a noite, então existem diversos estudos também mostrando que pacientes que dormem mal tendem a engordar, porque você tem uma liberação maior da grelina, que é um hormônio da fome, então isso acaba atrapalhando junto com a leptina, que é da saciedade. Dá muito uma sensação que desregula tudo, né? Tudo, você dormiu mal, você desregula tudo. Você estava falando sobre a criança, né? Que algumas crianças podem aparecer. E antes da gente entrar no ar, a Luísa estava contando sobre uma outra pesquisa que analisou o sono de algumas crianças, né? Qual que foi a conclusão? As crianças também estão aparecendo com problemas para dormir? Então, essa pesquisa com quase 300 crianças, ela mostrou... essa pesquisa era respondida pelos pais das crianças. Era um questionário de sono que foi aplicado às crianças, mas os pais é que respondiam. E então eles respondiam sobre o sono dos filhos, contando se eles têm dificuldade para acordar de manhã, se eles acordam durante a noite, se durante o sono eles se mexem muito, rangem os dentes, diversos aspectos do sono para que a gente entendesse como é que era o sono das crianças. E o resultado foi que, respondido pelos pais, muitas crianças apresentam esses sintomas que interferem num bom sono e interferem para que a criança não durma bem, então pesadelos. E os pais e mães disseram algo sobre como resolver o problema? Então, ao final a gente pergunta se eles já procuraram alguma coisa e não procuraram. Não procuraram. 4% apenas dos pais haviam perguntado, haviam procurado saber. Mas a maioria não sabe realmente o que fazer, não sabe que pode ser feita alguma coisa. É isso que eu ia perguntar. E a importância disso. Será que falta, então, esse conhecimento de não achar que, meu filhinho fala à noite, então, meu filhinho não dorme bem, ou ronca, e acha o ronco engraçado, mas não como um sintoma de um problema?
Isso é bastante comum. É comum, né? Muito comum. A questão do ronco, então, eu acho clássico, porque quando você pergunta, principalmente, né, para homens, mulheres, você ronca, o seu marido ronca, sua esposa ronca, ela ronca, ou então, ele ronca, mas aí eu saio do quarto e tá tudo resolvido. Como se não fosse verdade, a gente não encara como uma doença. Antigamente, o ronco, eu brinco com os meus pacientes, né, homens, era quase uma questão de virilidade, assim, o homem, ele tinha que roncar. Meu Deus, que não era considerado de maneira nenhuma um problema, né? Gente, é um problemão, gente, é um problemão. Acaba com casamentos. É um grande problema. E eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem que parar de levar na brincadeira, né? Porque é natural mesmo a gente falar assim, eu ronco, aí a gente ri logo e nem procura então, nada, assim, né? o casal se dá muito mal, porque aí chega o homem, ronca, com a idade pode passar a roncar mais, porque ganha peso. A mulher, na menopausa, ela acaba tendo mais queixa de insônia, queixa de início do sono. E aí fica aquela mulher que não dorme na cama e o homem que ronca. Às vezes assim, não, mas sabe o que a gente fez? E a gente resolveu? Cada um tá dormindo num quarto. Pronto. Pois é, né? E deviam estar procurando a médica do sono, na verdade, né? isso pode ter consequências para a saúde. É isso que a gente tem que fazer uma educação ativa, né? A gente normalmente mostra aí soluções no final do programa, né? Mas eu vou mostrar já uma solução aqui que a Luísa desenvolveu, baseada nessa pesquisa, né? E aí fala sobre a importância do sono para criança, esse livro aqui. Como é o nome? O Tesouro do Sono. Conta pra gente. Então, esse livro é para que a própria criança entenda, porque eu também fiz uma pesquisa para ver como é que a criança percebia as dificuldades do sono. E porque existem hábitos que podem facilitar o dormir bem. E a criança realmente não tem uma noção do que ela precisa fazer para ter um sono bom. E então esse livro é um livro para criança, com uma linguagem assim bem simples, mas que procura mostrar que o sono é um tesouro. As crianças de hoje, os pais têm um grande problema porque elas não querem dormir. Tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa para distrair a atenção, e justamente na hora antes de dormir que elas têm a oportunidade de ficar mais à vontade para isso. Então, elas se rebelam, elas não querem. Esse livro, então, é um jeito de conscientizar e explicar a importância da pessoa ir dormir, né? Isso, Karen. E aí, uma outra coisa que eu queria que a gente falasse também, aí esse livro aqui, quem quiser, entre em contato aí pela rede social da Luísa para saber como ter. É muito legal porque ele está em 3 línguas, né? Tá português, inglês e espanhol, né? A criança tem essa facilidade de aprendizagem e se ela tiver possibilidade de ter contato com esses estímulos, ela vai tirar proveito disso. E uma coisa também que a gente se preocupou nesse livro é de colocar a diversidade, de incluir as diversas crianças. A gente fez, então, a Turma do Futuro Verde, que vai procurar tratar dessa questão de um jeito infantil. Olha só, quanto tempo a gente tem que dormir? É uma questão, né? Tem gente que fala que dorme 4 horas e está ótimo, está pronto para outra, né? Será que existe uma regra, uma quantidade exata de horas para todo mundo? Ou isso varia de cada um para cada organismo? Vamos começar essa parte da conversa, então, ouvindo a opinião do Dr. Drauzio Varela sobre como descobrir a própria necessidade de quantidade de horas de sono. Agora, uma forma boa de você saber qual é o número de horas ideal para o seu caso, fazer o seguinte. Primeiro, você tem que dormir um número de horas de tal forma que você não tenha sono durante o dia. Se você está dormindo e não sente sono nenhum, só vai ter sono à noite, provavelmente está dormindo o número de horas adequado. Segundo, você pode saber qual é o número de horas ideal para você quando você deita, dorme e acorda sem despertador. Esse número provavelmente é o número certo. A terceira forma é você ver quanto você dorme, qual é o número de horas que você dorme durante as férias. Está relaxado, não tem compromisso, aquele número de horas que você dorme é provavelmente o ideal para você. É isso então, gente, assim, vamos conversar. Existe uma regra? Existe, de acordo com trabalhos, mostram horários, já habitual, né? A maioria das pessoas, um adulto,
precisa de 7 a 9 horas de sono. Mas existe sim, isso é verdade, o que o Dr. Drauzio falou. Existem algumas pessoas, aí seria exceção à regra, que precisam de menos horas. É porque eu conheço pessoas que dizem isso, eu posso dormir 5 horas que eu estou satisfeito. E eu acho isso impressionante, porque a maioria das pessoas, olha, não se eu pudesse, eu dormia 12 horas, eu amo dormir. Não, e tem gente, realmente, é o que a gente chama de dormidor curto, né? Que dorme menos de 5 horas. E tem gente também, que também aí é uma exceção, que é dormidor longo. E não é por preguiça, é porque realmente precisa de tantas horas, mais de 10 horas, para se sentir restaurado. O grande, e isso é muito comum no consultório, é o paciente, às vezes, que fica, né, quando mais uma vez fica fazendo atividade, ou então chega tarde em casa, é a única hora que tem para também ter algum descanso, algum prazer, e acaba se privando um pouco de sono, e aí tenta compensar no final de semana, mas durante a semana de dormir 5 horas, acorda bem, fica bem. Essa estratégia de saber quantas horas nas férias sem compromisso você precisa, isso é muito bom. Isso tira, às vezes, esse paciente que fala que dorme 5 horas, pergunta se nas férias ele também dorme 5 horas. Não, nas férias eu acabo dormindo mais 7. Então, não são só 5 horas que precisa. Porque então a gente pode se programar também para... vou dormir 5 horas, é isso que tem, e aí acaba acreditando nessa programação. Mas a conta chega, na verdade a conta chega. Então você tem que se respeitar. O mais importante é você se conhecer. Ter uma em mente de 7 a 9 horas, isso varia conforme a idade. O bebê, ele dorme muito mais tempo, ele tem um sono que a gente chama de polifásico, né? Ele está o tempo todo dormindo, ele dorme 2 horas, acorda, dorme logo depois. Então, isso é polifásico, isso é fisiológico. Conforme a infância também aumenta diminui um pouco em relação ao recém-nascido, a quantidade de horas, até chegar no adulto jovem, no adulto de 7 a 9 horas. E o idoso vai dormindo menos também tempo. É comum isso, então? Isso é fisiológico, isso acontece. Dormirem um pouco menos? Então, isso acontece, é muito importante essa questão de fases, como a Luciane está falando, você está puxando essa questão, ela é importantíssima. Teve uma situação numa palestra que a mãe, que por sinal era professora, ela estava comentando que o pai chegava tarde em casa do trabalho e aí o filho esperava o pai chegar para poder ir dormir, todos iriam dormir à mesma hora e ter aquele momento de família, e no dia seguinte também acordar todo mundo, porque tinha que todo mundo trabalhar, os pais tinham que trabalhar, o filho tinha que estudar cedo, então todos dormiam e parecia que estava direito, mas não estava. A criança não queria acordar, a criança acordava irritado, com um desempenho ruim. Então, foi colocada essa questão. E o que acontece é exatamente isso que a Luciane está falando, de diferenças entre as necessidades de sono e, conforme a fase, a criança precisa de mais tempo para dormir do que um adulto. Quer dizer, então, esse recurso que eles estavam usando, em vez de ser bom... Estava sendo ruim, né? Exato. E tem uma explicação de, assim, por que a nossa necessidade diminui com o tempo? A gente precisa, tanto que a gente tem diversos estágios, a gente tem 4 estágios do sono, né? Tem 3 sonos, tem o estágio não REM e o sono REM. Nesse estágio não REM, tem um sono que é o N3, na verdade é o 3º estágio, ele também é profundo, e tem o estágio REM, que todo mundo conhece, dos sonhos, e acontece muito o aprendizado, essa parte cognitiva, é muito importante no REM. A criança, a gente tem de 22% a 25% do sono, de proporção, de REM, o adulto, tá? A criança tem 50% do sono deles é o REM. Então, para você ver como é importante, porque a criança está naquela fase de descobertas, ele tem uma carga de aprendizado diário muito grande. Aprendendo tudo, né? Tudo, toda a informação é novidade, né? Então, o REM também, ele é maior na infância. Por isso que a gente não deve privar as crianças de sono por conta disso, porque ela é uma fase muito importante para essa consolidação da memória. E para os idosos dormirem
menos já existe uma explicação, já se entende o porquê disso acontecer? Ele acaba tendo tem um pouco mais de fragmentação do sono, mas acaba sendo fisiológico essa necessidade menor do sono no idoso. Entendo. Agora, nessa última parte do programa, eu queria que a gente apontasse caminhos, né? Porque, primeiro, a gente quer saber quais são os sintomas de que eu posso estar dormindo mal. Me digam aí 2 sintomas que, olha, você não está percebendo, mas você está dormindo mal. Você é um mal dormidor. Gostei dessa expressão. Vamos conversar com a Luísa. Qual que é um sintoma de que você está dormindo mal? Olha, como o Dr. Drauzio Varela falou, você não está se sentindo com disposição, com aquela possibilidade de atuar dentro do seu potencial. Esse que eu acho que é o problema, Karen. Muitas vezes a gente atribui isso a isso aqui é porque eu me aborreci, é porque aconteceu isso, mas vai passar e sabe, e agora é porque eu tenho muitos compromissos, agora é porque... E aí fica aquela dica de... E quando você não tem? Se é que isso acontece, porque a gente muda os compromissos, mas... Né? Não é natural, não dá pra gente naturalizar que está se sentindo mal há muito tempo, né? Cansado, Exato, né? Exato. Tem algum outro sintoma que as pessoas costumam ter e não percebem que tem? Eu acho uma frase ótima do paciente que geralmente tem problema de sono e não sabe, é assim, eu durmo fácil. Eu encosto e durmo. Na verdade, não é que ele dorme fácil, é que ele dorme mal. Tá cansado, né? Então, ele tá sonolento durante o dia. Então, ele dorme fácil. Eu tô aqui esperando alguma coisa, o programa começar... Tô cochilando. É porque eu não tenho problemas em qualquer lugar. Na verdade, tem. Isso é muito clássico, essa e a gente conhece várias pessoas que dormem fácil. Mas, na verdade, a gente tem que ver essa qualidade do sono, né? À noite. Isso, geralmente, a sonolência é muito, muito comum. Quero mostrar mais uma diquinha, então, para ajudar a melhorar essa qualidade do seu sono. Vamos ver, vamos começar com as dicas agora. Dica 2. Opte por colchão, travesseiros e roupas de cama limpos e confortáveis. Dica 3. Reduza o consumo de estimulantes à noite, como por exemplo a cafeína. Dica 4. Faça exercícios físicos, pois eles proporcionam um sono de qualidade. Dica 5. Evite ingerir muitos líquidos antes de dormir. Dica 6. Quanto mais escuro seu quarto for, melhor. O ambiente que você irá dormir também deve ser calmo e ter uma temperatura agradável. Dica 7. Evite utilizar o celular, tablets e até mesmo a televisão antes de dormir. Dica 8. Nunca vá dormir de estômago cheio. Dica 9. Evite também dormir de estômago vazio, pois a fome pode atrapalhar seu sono. Dica 10. Se possível, utilize seu relógio biológico para dormir e acordar. Passamos cerca de 1/3 de nossas vidas dormindo. E aí a gente vê essas dicas que são coisas muito práticas, né? Que são mudanças de comportamento. Quando o paciente chega lá e percebe-se que ele tem esse distúrbio do sono, os tratamentos, eles são tratamentos muito custosos, as pessoas conseguem melhorar essa qualidade do sono, talvez com atendimentos pelo SUS, se a gente for parar para pensar dessa forma? Sim, a gente tem, primeiro, é muito importante essa avaliação do médico do sono, né, do especialista do sono, para você ver os possíveis distúrbios do sono. A gente tem desde insônia, parassonias, né, narcolepsia, que é uma sonolência excessiva, e aí chega nos distúrbios respiratórios do sono também. Então, a gente tem que examinar, tem que avaliar a história clínica do paciente. Dependendo do distúrbio, você pode fazer uma melhora comportamental, essas medidas que a gente chama de medidas de higiene do sono, né? Que são essas medidas comportamentais do que pode fazer, do que não pode. Às vezes, algumas vezes, você ajeitando isso já melhora bastante. Existem os distúrbios de ritmo circadiano. São os pacientes que são os vespertinos e os matutinos. Eles tendem a dormir muito tarde, a acordar muito tarde. E aí, profissionalmente, eles acabam se privando porque eles vão dormir tarde, mas têm que acordar cedo, então eles dormem mal. Então, a gente tem que também ajustar isso. Às vezes tem indicação de medicação, às vezes tem indicação
de dispositivos, né, aparelho de pressão, aparelho intraoral, enfim, para ver essa questão respiratória, algumas vezes cirurgias numa criança roncadora, enfim, tem tratamentos possíveis e não nem sempre tão custosos. Entendi. Isso que é legal a gente saber, né? Se existem os problemas, existem soluções também que estão à disposição de todo mundo. Eu quero muito agradecer a participação de vocês aqui com a gente. Adorei conversar sobre esse assunto. Tô doida para chegar em casa, tirar essa sonequinha, dormir bem hoje, buscar meu sono REM, viu? Sim. Eu desejo para você uma ótima noite de sono daqui a pouquinho, viu? Que você chegue no seu sono REM, descanse bem, que você durma bem, que tenha uma boa saúde, viu? Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o nosso Futura Play. Tá tudo por lá. Um beijo e até a próxima.